É isso aí, pessoal. Dando sequência, nós falamos a respeito que a OSHA 18001 ela está sendo retirada do mercado e a ISO 45001 tem esse papel aí de cumprir, né, com o item 1.5.3.1.2. O PGR pode ser atendido por sistema de gestão. Vamos dar uma sequência, ainda tem mais algumas coisas a respeito do sistema de gestão aqui dentro da NR1, beleza? Vamos lá? Vamos lá, dar sequência aqui, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos tratar, né, do Programa de Gerenciamento de Risco. O item 1.5.3.2 fala assim: a organização deve, letra A, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Então, um dos objetivos, né, a organização aí do PGR é evitar os riscos ocupacionais. Nós vamos entender melhor mais para frente. Letra B, identificar perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, ok? Letra C, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível desse risco. Como é que é? Esse risco é alto, é pequeno, médio, alto, né, o potencial deles. Letra D, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Letra E, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1 e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Esse 1.4.1 é exatamente, pede da seguinte forma: implementar as medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores. Ouvindo os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Qual que é essa ordem de prioridade? Primeiro, eliminar fatores de riscos. Depois, eu vou trabalhar com medidas coletivas, né, que no caso o equipamento de proteção coletiva. Depois, eu vou trabalhar a questão da organização do trabalho, né, a parte administrativa e organizacional da atividade. Ou seja, eu vou trabalhar assim, já que eu não posso, já que o EPC não resolve, já que eu não consigo evitar aí, né, os fatores de risco. O EPC não resolve por 100%, então eu vou diminuir o período de exposição desse trabalhador neste risco. E tudo isso você tem base nos limites de tolerância da NR15, ok? Que logo no início, né, do 1.5 já fala disso. E por último, na ordem eu vou trabalhar com EPI. Repito que nem sempre, né, é dessa forma. Uma grande parte a gente vê que as pessoas já querem ir direto para o EPI, mas não é o objetivo. No PGR nós vamos trabalhar buscando sempre essa ordem, né? Algo interessante aqui: acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. O que está dizendo esse item aqui? Está dizendo que você não simplesmente vai fazer um plano de ação, mas você vai ter que demonstrar isso, né, a execução desse plano de ação. Então, um PGR exige o envolvimento multidisciplinar, não somente da área de segurança, mas também envolvendo manutenção, envolvendo aí a medicina, envolvendo o pessoal da produção, envolvendo a qualidade, para que possa ter um PGR realmente, né, fidedigno com aquela realidade da empresa. Então, o PGR, a responsabilidade é da organização, não é somente do setor
de segurança e medicina do trabalho. Embora é bem sabido que o SESMIT poderá estar à frente, mas o PGR tem que envolver todas as áreas, porque levantar, fazer o levantamento de riscos e perigos, quantificar aí, a prioridade, que tipo de risco que é, Então, isso deve ter a participação de outros setores, ok, pessoal? Se for só a segurança, e outro detalhe, eu vou além. Esse PGR, ele deve ser assinado pelo representante legal desse estabelecimento, desta empresa. Assim, todos assinam abaixo, mas o principal ali tem que ser o responsável desta empresa. Então, já estou adiantando aqui exatamente para que você entenda a responsabilidade, do PGR. Vamos lá. Uma coisa importante que a NR1 trouxe, dentro do PGR, olha você ver aqui, ó. O item 1.5.3.2.1 fala: a organização deve. Então está dizendo deve. Não está falando, se vocês quiserem. Não, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que trata especificamente da ergonomia, ok? Então, não vou entrar no assunto que é muito vasto, não é também assim uma área que eu tenho domínio, mas a ergonomia, ela anda alinhada aí com a organização do trabalho, com a prevenção de acidentes, e digamos que os acidentes oriundos de problemas ergonômicos, às vezes eles ocorrem de uma forma muito inesperada por não ter uma análise melhor daquele ambiente de trabalho. E às vezes com situações, com planos de ações simples, resolve o problema, ok? Vamos dar sequência. O item 1.5.3.3 fala assim: a organização deve adotar mecanismo para, importantíssimo, letra A, consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo, para este fim, ser adotados as manifestações da CIPA quando houver. Porque tem empresa que não precisa ter a CIPA, mas quando não precisa ter a CIPA, tem que ter um designado da NR5. Assunto para outro vídeo, depois a gente vê sobre isso. E a letra B, comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Então, esse 1.5.3.3 traz aí umas situações muito interessantes. A letra A fala consultar os trabalhadores. Você pode ser o melhor engenheiro de segurança, você pode ser o melhor engenheiro mecânico, o médico do trabalho renomado, mas naquele equipamento, quem conhece é o trabalhador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar o trabalhador e fazer com que ele nos ajude a demonstrar os riscos, os potenciais desses riscos, desses perigos naquele equipamento, naquele ambiente, naquele setor, ok? Nós vamos entrar com todo o conhecimento técnico, nós vamos entrar com o que as normas exigem que seja implantado, mas se não ouvir o trabalhador, não vai, eu vou impor a situação, eu vou impor a minha visão. Mas se a gente unir a nossa visão técnica com a visão prática do trabalhador,
nós teremos aí um PGR, né? E a sequência fala que comunicar aos trabalhadores os riscos consolidados, isso aí nós vamos estar falando mais um pouquinho à frente. Na verdade, até o item 1.4.4 nós já falamos a respeito de você fazer a ordem de serviço, colocar todas as informações dos riscos, né, que aquele trabalhador vai estar exposto. Então, envolve todo esse tipo de informação na empresa. Vamos dar sequência aqui. É lógico que você pode também, através de DDS, diálogo diário de segurança, informar a respeito, né, daquilo que foi levantado no inventário e tal, para os trabalhadores estarem cientes, ok? Vamos lá. O item 1.5.3.4 fala: a organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho de segurança. Então não é apenas fazer um PGR, não é apenas papel. Eu vou ter que quantificar isso. Quantos acidentes eu tinha, quantos problemas eu tinha até a implantação do PGR. E aí eu começo a fazer um histórico desse desempenho. E é importante, né, o representante legal desse estabelecimento ter esta informação no início, para que quando você for mostrar o desempenho, ele tenha o conhecimento desse histórico, ok? O item 1.5.4 aí a gente já começa o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Aqui nós já vamos entrar na forma de avaliar, né? O item 1.5.4.1 fala assim, ó: o processo de identificação de perigos e avaliações dos riscos ocupacionais deve considerar os dispostos das normas regulamentadoras e demais exigências legais de SST. Então, aqui começa realmente a ter a necessidade, né, de um trabalho mais técnico. Mas, como nós lemos anteriormente, com o envolvimento dos trabalhadores. Não faça um PGR na sua empresa sem ouvir os trabalhadores, ok? Não faça todo um programa de gerenciamento de risco se você não envolve, né, o encarregado, se você não envolve ali o supervisor, se você não envolve o operador, o simples que seja. A pessoa trabalha com a limpeza. É importante nesse trabalho de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais ter estas pessoas do lado, ok? Então, nós vamos dar sequência no próximo vídeo, no qual nós vamos estar falando a respeito, né, de levantamento preliminar de perigos, ok? Então fica assim, lembrando que aonde há segurança, há qualidade de vida. Até o próximo vídeo.